Fala pessoal, tudo bem? Hoje você vai aprender a calcular o preço teto de uma ação pelo método Décio-Bazin. Mas afinal, quem foi Décio-Bazin? Décio-Bazin é esse senhorzinho simpático. Ele foi um escritor, jornalista e analista financeiro, criador do livro Faça Fortunas com Ações Antes que Seja Tarde. Esse livro é para pessoas tanto que têm uma certa expertise no mercado financeiro quanto para quem está começando. E duas das fórmulas que a gente vai utilizar hoje saiu desse livro. O preço teto Bazin, né? Ele é uma ferramenta para avaliar se uma ação está barata ou se está cara, com base no retorno do dividendo esperado. Então eu tenho dois setores aqui. Uma é a Taesa, setor de energia elétrica, e a outra é a Klabin, que é o setor de papel e celulose. Aqui os seus respectivos tickers, o preço atual e o dividendo médio dos últimos 5 anos, que eu retirei do site playinvest.com.br e já deixei anexado. Mas eu vou mostrar para você quais são os sites. Eu utilizo dois, o outro é Status Invest. Então, para você que quer conhecer, eu peguei os dados deste site aqui, playinvest.com.br, na aba dividendo, digita o nome do ticker e se você descer um pouquinho mais, você vai ver aqui, ó, crescimento de proventos anuais da Taesa. Esses dados aqui são os dividendos pagos nos últimos anos, tá bom? Eu peguei dos últimos 5, fiz uma média e dividi por 5, tá? Uma média aritmética simples. E se você pegar os dados, quiser pegar da Status Invest, é simples, statusinvest.com.br, também vai digitar o nome do ticker lá e você vai descer até a aba dividendos, colocar no máximo e agrupar por ano. Aqui você vai conseguir pegar os respectivos valores de dividendos pagos nos últimos anos, tá bom? A fórmula para você calcular, ela é simples. É o dividendo médio dos últimos 5 anos dividido por 6%, tá? 0,06. Esse 0,06 da fórmula era o que o Bazin considerava adequado. Ele sempre fazia por 6, ou você pode fazer também por 7, por 8, por 9, nunca por um valor menor que 6. Então aqui são os valores que eu peguei do site, os dividendos. A soma disso aqui gerou esse valor de R$19, para a Klabin gerou R$4,60. E se a gente pegar esses 19 e dividir por 5, que é a quantidade de anos aqui, que eu retirei, deu uma média de R$3,80 e para a Klabin 92 centavos. Agora ficou fácil. No passo 3, você vai apenas pegar esse valor de R$3,80 e dividir por 0,06, que é o 6% de dividendo esperado. Vamos ter um preço teto na Taesa de R$ 63,33 e para a Klabin nós vamos ter um valor de 15,33. O que isso significa? Esse preço teto é o valor limite que eu posso pagar uma ação. Só que hoje o preço da ação da Taesa está R$ 32,92, então significa que ela está descontada, ela está barata. Em compensação, a Klabin já é diferente. A Klabin o preço teto deu 15,33, só que o preço atual está 22,67. Então é uma ação que a gente deveria deixar de lado, segundo o método Bazin. Outra fórmula que a gente utiliza como confirmação é essa aqui. No livro do Décio-Bazin, ele diz que uma ação não deve exceder 16 vezes o valor do dividendo pago por ação nos últimos 5 anos, que é o que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar o preço da ação, a cotação atual, e vai dividir pela média dos dividendos que a gente já tinha colocado. No caso da Taesa era R$3,80 e no caso da Klabin era 92 centavos. E se o resultado for menor que 16, tá ok, a gente pode comprar. E se for maior, não vamos comprar porque a ação tá cara. A gente vai visualizar isso agora. Então o preço da ação dividido pela média dos dividendos, deu um resultado de 8,66, que é menor que 16. Se é menor, a gente está com boa margem de segurança, então a gente pode comprar. O da Klabin, cotação dividido pelo dividendo médio, deu 24,64, que é maior que 16. Então a gente não compra. Segundo essa fórmula, a Klabin está sobrevalorizada, está cara, né? A fórmula que eu utilizo para não me perder tanto, que é essa segunda, eu utilizo o dividendo médio dos últimos 5 anos vezes 16. Ele falou que não pode ultrapassar os 16, né? Então vamos pegar os 16. Se uma ação pagou R$3 de dividendo por ação nos últimos 5 anos, qual é o preço teto dessa ação? Então, você vai pegar os 3 e vai multiplicar por 16. Então o preço teto dessa ação é R$48. Se ela estiver acima, eu não compro. Se ela estiver abaixo, eu compro. Nós pegamos o dividendo médio da Taesa vezes 16, que deu R$60, e da Klabin, os 92 centavos vezes 16, que deu R$14,72. Mas por que a gente fez isso? Por que a gente utilizou uma outra fórmula para calcular? Porque a gente precisa utilizar
o modelo mais restritivo. Então, ou seja, se na primeira fórmula ele me deu uma margem de 63 que eu posso comprar, eu vou preferir utilizar a segunda, porque ela é mais restritiva, ela é mais baixa. Então, assim, se a ação tiver R$60, eu compro. Se tiver 63, não, porque eu vou seguir essa mais restritiva, porque me dá uma segurança maior. E no caso da Taesa, setor de energia, como o preço dela está R$ 32,92 e o preço teto está praticamente o dobro, então dá para comprar essa empresa, diferentemente da Klabin, que está R$ 22,67 o preço atual, só que o meu preço teto, o mais restritivo, deu R$ 14,72, então para mim tá caro, eu não compro. E por que 16 vezes? Né? Segundo o Bazin, esse múltiplo ele reflete uma abordagem conservadora que evita buscar a compra de ações sobrevalorizadas, mesmo em setor com alto payout. Você deve estar se perguntando, mas o que é payout? Nós temos uma empresa que teve um faturamento X, e nesse faturamento líquido, ela não vai distribuir 100% de dividendo, ele vai pagar uma porcentagem dessa receita líquida para os acionistas. Tá bom? Então, eu espero que hoje você tenha aprendido a calcular o preço teto de forma simples e eficaz, tá? Para você começar a fazer as suas compras de ações. Eu peço para que você me siga, curta, compartilhe e se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E me segue no Instagram. Eu vou, assim que possível, trazer outros vídeos explicando sobre indicadores, etc. Vão ser vários vídeos que eu vou trazer aqui para vocês aprenderem a como investir na Bolsa de Valores sem medo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.